Hoje nós vamos continuar falando sobre as questões relacionadas ao sagrado feminino. E dentro do sagrado feminino tem uma figura que é muito importante, que é quase que a mais sagrada de todas, que é a figura das mães. Isso mesmo, dentro do sagrado feminino, as mães são consideradas muito sagradas. Porque, afinal de contas, elas são responsáveis por trazer a gente ao mundo e também por outras questões. Porque existem mães que não necessariamente ficaram grávidas e deram à luz a gente, não é verdade? Vamos ver no dicionário o que significa a palavra mãe? Lê junto comigo aí o que o dicionário diz que são as mães. Mãe: mulher que tem ou teve filho ou filhos. Mulher que cria e educa criança ou adolescente que não foi gerado por ela, mas com quem estabelece laços maternais. Mulher carinhosa ou protetora, que é considerada a principal entre outras do seu gênero. O dicionário traz 11 significados para a palavra mãe. Mas esses 4 são os que mais se encaixam dentro da cultura do sagrado feminino. E nós vimos aí nessa explicação que a mulher considerada mãe nem sempre é aquela que gerou a criança, ou também aquela que educa. Algumas mulheres, ao longo da vida, assumem essa característica maternal, mesmo que não seja para cuidar dos seus filhos. Muitas vezes elas cuidam de outras pessoas. Então, no sagrado feminino, a figura da mãe, ela vem no sentido daquela que gera a vida, mas também daquela que cuida, que protege, que orienta. E existem várias divindades que também são consideradas mães. Agora a gente vai ver um vídeo que mostra para nós uma celebração à Mãe Divina dentro do hinduísmo. Vamos assistir juntos? Então, presta atenção nesse vídeo. Namaha Shatusya Putyaradhyaya Shatusya Klamalayai Namaha Mahachatusya Koti Yogini Gana Sevitam Namaha Manuvidya Chadravidya Chandra Mandala Madhyagam Namaha Charurupa Charuhasa Charu Chandra Kaladharam Namaha Chara Jagannatha Chakrara Rajaniketanam Namaha Parvati Padmanyana Padmaraga Samaprabham Namaha Pancha Preta Sanasina Pancha Brahma Swarupini Namaha Chimai Paramananda Vinyana Ganarupini Namaha Jana Jati Jiyarupa Dharma Dharma Vivajita Namaha Vishwarupa Jagarini Swapantita Jasatmika Namaha Sutta Pranyati Subramanya Kartikeya Jaya Jaya Rati Venugopala 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 Papa Vidura Namanita Shora Jaya Jaya Rati Venkatarama Venkatamana Shankarahara Siddharama Rameshama Jaya Jaya Rati Gauri Manohara Gauri Manohara Hari Shankara
Shambha Sadashiva Om Maheshwara Jai Jai Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari Tripura Sundari. Nessa cultura da Índia antiga, do que a gente chama de hinduísmo, a Mãe Divina ela é representada por 3 deusas diferentes. Ela não é representada só por uma figura ou só por um nome. Nós vamos ver agora essas 3 deusas que representam a Mãe Divina, combinado? Então, a primeira é a Durga. Durga é a deusa guerreira, aquela que destrói as tendências negativas. Então, a Durga é essa guerreira, essa representação da Mãe Divina como uma mãe guerreira, aquela que destrói o que é negativo, que destrói o que é ruim. A segunda representação da Mãe Divina dentro da cultura da Índia Antiga é a Lakshmi. Lakshmi é a deusa da riqueza e da prosperidade. Ela concede conforme as necessidades de cada um. Ela é uma mãe que ela não dá tudo que a pessoa pede. Ela dá de acordo com a necessidade da pessoa. Por isso, ela também representa a Mãe Divina. E a terceira representação da Mãe Divina dentro da cultura da Índia Antiga é a Sarasvati. A Sarasvati é a deusa do conhecimento, aquela que ilumina a verdade suprema. Então nós temos aí dentro da cultura da Índia Antiga essa Mãe Divina, essa divindade mãe, representada por 3 deusas. A guerreira, que destrói aquilo que é negativo, aquilo que é ruim. A gente tem a da riqueza, que concede conforme a necessidade, e a terceira, que é a do conhecimento, que ilumina a verdade. Mas agora eu tenho uma pergunta para você. Será que é só nas religiões indianas que nós temos referência à figura materna? Pensa um pouquinho nas religiões que você conhece. Eu vou te dar um tempinho para você pensar nas religiões e nas histórias religiosas que você conhece, se existe alguma referência à figura materna, à figura da mãe, combinado? Então pensa um pouquinho e a gente já volta. Dentro das religiões existem inúmeras referências à figura materna. Muitas religiões trazem essa ideia da mãe como esse ser sagrado, esse ser superior. Eu separei aqui algumas para a gente conhecer. A primeira é Maria. Maria, mãe de Jesus. Ela é reverenciada dentro do cristianismo. Todos os cristãos reconhecem a figura de Maria como essa mãe que é um exemplo de maternidade, um exemplo de mulher. Mas em algumas culturas cristãs, como o catolicismo, existe uma reverência maior a essa figura, inclusive com pedidos, com atribuição de milagres à figura de Maria, como essa mãe de Jesus e, portanto, a mãe de todos os cristãos. Ela representa essa figura materna, essa figura protetora. Inúmeros filmes vão representar isso, inúmeros textos. A Bíblia Sagrada fala de Maria e também o Alcorão. O livro sagrado dos muçulmanos também conta um pouquinho da história de Maria, essa mãe sagrada. Outra figura materna que aparece dentro dos textos bíblicos também, que ela é muito considerada dentro do cristianismo e do judaísmo, é a figura de Sara. Sara, esposa de Abraão, aquela que foi mãe bem idosa, que é a mãe de uma grande nação. Dentro do texto judaico e do texto cristão, Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação.
E a Sara, esposa de Abraão, é a mãe dessa grande nação, que é a nação judaica, que deu origem depois também ao cristianismo. Então a Sara também é uma figura de uma mãe sagrada dentro do judaísmo e do cristianismo. Dentro dos textos bíblicos e da própria Torá judaica, existem várias representações de mães. Não são só essas duas que aparecem nesses textos. No caso, Maria no texto cristão e Sara no texto judaico e cristão. Existem várias outras referências, várias outras mulheres que desempenham esse papel de mãe, esse papel sagrado da maternidade. E dentro das religiões afro-brasileiras, nós temos também a representação da mãe através da figura de Iemanjá. O próprio nome de Iemanjá significa mãe dos peixes. E ela tem também essa representação de mãe. Dizem que as pessoas que são adeptas de Umbanda e de Candomblé, que são filhas de Iemanjá, elas têm esse instinto maternal muito desenvolvido. Mas, além das personagens, das histórias religiosas, dessas mulheres que fizeram parte da construção dos textos religiosos, das histórias sagradas, dentro das religiões nós também temos mulheres que desempenham essa função, inclusive recebendo o título de mãe. Dentro do catolicismo, por exemplo, nós temos algumas freiras que recebem o título de madre ou madre superiora. Elas recebem esse título normalmente quando elas estão um pouco mais velhas, mais experientes dentro do catolicismo, dentro da função de freira, e elas são eleitas para serem a madre. A própria palavra madre quer dizer mãe. A madre, ela é aquela freira mais velha, mais experiente, que tem responsabilidade sobre as outras freiras. Ela tem a responsabilidade de acolher, de orientar, de organizar o espaço onde elas vivem. Por isso, ela recebe esse título de madre, porque ela é a mãe daquelas freiras que moram naquele convento ou que seguem aquela ordem. Então, é uma mulher que representa a mãe. Ela não é a mãe biológica daquelas freiras, mas ela desempenha essa função de mãe, como responsável, como orientadora das freiras daquele grupo. E nós tivemos uma madre que ficou muito famosa no mundo todo. Eu tenho quase certeza que você já ouviu o nome dela em algum lugar. Sabe de quem eu estou falando? A Madre Teresa de Calcutá. Eu vou ler para você agora um pedacinho da história da Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá nasceu em 1910. Ela era uma missionária católica, famosa por seu trabalho de ajuda às populações carentes. Logo cedo, descobriu sua vocação religiosa. Com 18 anos, entrou para a Casa das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto. Criou a Congregação Missionárias da Caridade e dedicou a sua vida inteira aos pobres. Em 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O trabalho dela foi tão importante em vida que hoje muitas pessoas atribuem milagres à Madre Teresa de Calcutá, considerando ela, para além de uma mãe, uma pessoa santa. Mas não é só dentro do catolicismo que nós temos a figura da mãe como responsável por um grupo de adeptos. Dentro das religiões de matriz africana, nós temos a figura da mãe de santo, que é a líder religiosa que recebe esse título pela mesma razão da madre, porque ela é a responsável por organizar, orientar, acolher e organizar todo aquele espaço, todos aqueles adeptos da religião. E existe várias mães de santo que ficaram famosas pelo seu trabalho, mas a mais famosa que nós conhecemos aqui no Brasil é a mãe Menininha do Gantuá. E eu vou ler um pedacinho da história dela para vocês agora.
O nome dela era Escolástica Maria da Conceição Nazaré. Foi o nome de batismo dado à mãe menininha do Gantuá. Neta de escravos, ela nasceu em 10 de fevereiro de 1894. O terreiro do Gantuá foi fundado por sua bisavó, em 1849. O popular nome do terreiro veio do francês, que era proprietário do terreno onde o templo foi construído. Ela foi iniciada nos rituais por sua tia, que era sua antecessora. Quando assumiu a liderança do terreiro, foi escolhida pelos orixás. Não tinha nem 30 anos completos. E durante mais de 60 anos, ela liderou o terreiro e várias questões políticas de reconhecimento, então, das religiões de matriz africana como religião. A mãe menininha de Gantuá, ela foi muito importante para o desenvolvimento das religiões de matriz africana. Agora nós já conhecemos as figuras de algumas mães dentro das religiões. Nós vimos aí dentro do hinduísmo, dentro do cristianismo, do judaísmo e das religiões afro-brasileiras. Vimos duas mulheres que recebem o título de mãe pelo trabalho que desenvolvem, pela função que desempenham.